Veremos neste debate uma tréplica entre o pastor Carlos Augusto Vailate e o pastor Marcos Granconato, do qual o pastor Vailate irá fazer questionamento pela Bíblia a respeito da expiação limitada. Deixe suas opiniões nos comentários e acompanhe esta tréplica. Pastor Marcos, sim, no que diz respeito à questão da expiação limitada, que de certa forma tem tudo a ver com o nosso tema sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, vamos citar aqui mais uma fonte tipicamente calvinista, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Primeiramente, na página 1376, ao interpretar João 3,16, ela diz o seguinte: parece que Jesus usou o termo mundo, de João 3,16, para indicar que a sua obra salvadora não é limitada aos judeus, mas se aplicava às pessoas em todo o mundo, isto é, aos eleitos de todas as nações. Depois, esta mesma Bíblia, na página 1695, faz o seguinte comentário sobre 2 Pedro 3,9. Diz o seguinte: o motivo pelo qual Deus adia o julgamento é o fato de que ele deseja que não somente o seu povo chegue ao arrependimento, mas as pessoas do mundo em geral. Não é da vontade de Deus que algum de seus eleitos pereça. Ora, me parece absolutamente estranho, porque em nenhum momento eu vejo nas Escrituras a palavra cosmos ou algo equivalente sendo usada para se referir aos eleitos. A meu ver, é uma inferência absolutamente deslocada dos exegetas calvinistas, onde eles usam uma série, normalmente, né, os teólogos, essa é uma Bíblia que tem estudos calvinistas, então, normalmente, parece que as pessoas desconstroem totalmente o sentido semântico de um termo. Estávamos falando sobre outros lá, o senhor até fez algumas correções de supostos equívocos que eu teria feito sobre aquele texto, mas eu vejo que os calvinistas fazem algo talvez muitíssimo pior quando interpretam textos que dizem claramente que Jesus se preocupa com todos e que quer morrer por todos, e eu não vejo isso, por exemplo, sendo explicado ou explicitado na visão calvinista. Então, na visão do senhor, como que o senhor entende esses textos de uma forma geral, né? Ou a Bíblia realmente ensina a expiação limitada? Eu gostaria que o senhor, por gentileza, discorresse um pouquinho sobre isso. Só uma observação para o telespectador leigo. Quando o pastor Vailate fala da Bíblia de Genebra, ele está se referindo às observações, os comentários de rodapé, perfeito. Não ao sagrado, né? Esses é bom esclarecer, porque rodapé, talvez é verdade. Os comentários de rodapé são de uma Bíblia calvinista chamada Bíblia de Genebra. Perfeito. Pastor Granconato. Primeiro eu quero destacar que eu não tenho comprometimentos, né, com essa Bíblia, eu não tenho comprometimentos com os exegetas que o senhor mencionou aí, John Piper, essas pessoas todas. Eu não estou aqui representando essas pessoas ou eventuais interpretações dessas Bíblias que são trazidas aí. Aliás, há muitas coisas que eu leio em teólogos calvinistas que eu discordo. Eu estudei numa instituição calvinista e muitas coisas que eu ouvi lá eu discordava e nós temos essa liberdade para isso. O calvinismo não tem que produzir pessoas todas iguais, assinando todas a Bíblia de Genebra as institutas, absolutamente. Agora, no que diz respeito à expiação limitada, o calvinismo, na realidade, ele se divide entre o calvinismo de 5 pontos e o amiraldismo, o amiraldianismo, que é o calvinismo de 4 pontos. Então, o calvinismo, ele permite essa flexibilidade nessa questão. Pode existir um calvinista de 5 pontos, que crê na expiação limitada, e continuar sendo calvinista, como Melanchthon continua sendo calvinista, sendo calvinista de 4 pontos, não crendo na expiação limitada, que era a escola de Saumur, na França, que propunha isso aí, e tem um nome técnico para isso agora, que é universalismo hipotético, que é chamado, né? Universalismo hipotético, o fato de Jesus ter morrido por cada ser humano. A minha tendência, pastor, é entender a palavra mundo, quando fala que Cristo morreu pelo mundo e tudo mais. A minha tendência é crer que a palavra mundo não se refere a cada indivíduo do mundo, mas sim homens do mundo todo.
E quando fala a palavra mundo, na realidade, a conexão disso direta com os eleitos, eu acho que realmente é uma forçação de barra. Eu concordo com o senhor. Né? Que conectar isso diretamente com os eleitos, eu acho que realmente, diretamente, é uma forçação de barra. Vai cair nisso depois de alguns desdobramentos, sem problema. Mas a palavra mundo, no modo como é usada por João, por exemplo, ela deve ser entendida, e eu vou mostrar aqui um exemplo disso, ela deve ser entendida como homens que vivem no mundo todo. Ou seja, Jesus morreu por ricos e pobres, por judeus e gentios, por homens, velhos, mulheres, crianças, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Esse é o significado da expressão mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo. Jesus disse: dou a vida pelas ovelhas. Ele disse isso. Aí sim dá para encarar a questão como morrer pelos eleitos. Mas essas ovelhas estão espalhadas pelo mundo. São homens e mulheres do mundo todo. A prova de que a expressão mundo todo não significa a cada indivíduo que há no mundo está no escrito de João, em 1 João 5, 20, que fala o seguinte. Onde está aqui? 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o maligno. O mundo todo jaz no maligno. Ora, João e a igreja para quem ele escrevia não estava jazendo no maligno. Então o mundo todo não é cada indivíduo. Mundo todo, mundo aqui, significam as pessoas espalhadas pelo mundo afora. Esse é o sentido do mundo e é assim que eu entendo. Uma conexão direta com o eleito, mas depois de algumas cambalhotinhas, a gente chega lá, com facilidade. Porque a Bíblia aponta para isso. Tá bom. Pastor Vailate, o senhor vai ter 30 segundos a mais nos seus comentários. Ok. Já? Eu gostei da sinceridade do pastor justamente em falar que esse link é forçado, e realmente ele é forçado, mas ainda assim o pastor defende a visão típica calvinista, quer dizer, ele morre por classes de pessoas, por grupos, né? Rico, pobre, assim, assado, não é por cada uma das pessoas, sem exceção. Não é por cada um. Então eu acho isso muito grave. Quando a gente lê João 3,16... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Isso me parece ser algo bem irrestrito e não fala apenas de grupos específicos. Romanos 11:32, pastor, a meu ver, é isto que, de certa forma, acaba indo veementemente contra ao que o senhor comentou agora. Romanos 11:32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Isso não pode ser todos, cada um de cada classe, todos são pecadores. Mas ele conclui dizendo: para com todos usar de misericórdia. Aqui a abrangência da intenção de Deus de ter misericórdia é equivalente e proporcional à abrangência da pecaminosidade humana, o que é claramente indicado pelo pronome grego pantas, todos. Em 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6, conhecido texto, também muito criticado pelo calvinismo, mas depois eu vou citar um dos grandes defensores do calvinismo sobre isso. Diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso parece ser algo irrestrito. Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Agora é que vem algo mais interessante. Quero citar Charles Spurgeon, famoso batista, calvinista, foi um pastor batista calvinista, e um sermão a respeito de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, isso é inclusive importante para os calvinistas de plantão saberem o pensamento dele sobre isso. Ele traz o seguinte comentário sobre esse texto, e ele é muito irônico sobre a interpretação daqueles que veem todos como não sendo todos. Abre aspas, estou citando Charles Spurgeon. Nossos amigos calvinistas, diz ele, mais antigos, assim tratam desse texto. Todos os homens, fazendo referência a 1 Timóteo 2,4, dizem eles, isto é, alguns homens. Como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens, se quisesse dizer alguns homens. Alguns homens, dizem eles, como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens, se quisesse dizer isso. É o que o Senhor diz. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, escreveu
todos os homens, e é inquestionável que ele quer dizer todos os homens. Continuando, Spurgeon diz: eu estava lendo agora a exposição de um mestre muito capaz, ele é irônico, que explica o texto de 1 Timóteo 2,4, de maneira a esvaziá-lo de seu sentido. Ele põe pólvora gramatical debaixo dele, isto é, do texto, e explode-o pela maneira como o apresenta. E aí ele diz o seguinte: eu pensei quando li a sua exposição desta pessoa, que teria sido um comentário muito bom sobre o texto de 1 Timóteo 2,4, se esse dissesse que Deus não quer que todos os homens sejam salvos, nem venham ao conhecimento da verdade. E Spurgeon conclui dizendo: eu não sei como aquilo se enquadra nisso. Eu preferiria centenas de vezes parecer incoerente comigo mesmo do que ser incoerente com a palavra de Deus. Ele chama essa interpretação tipicamente calvinista de 1 Timóteo 4,6, é por isso que eu citei um representante calvinista, como algo absolutamente incoerente em termos bíblicos, teológicos, filosóficos. E eu concordo com o Spurgeon, porque essa interpretação ela não é calvinista. Essa interpretação que você mencionou aí, que o senhor leu aí e que Spurgeon combateu, a maioria dos calvinistas não é uma interpretação calvinista. Se é de calvinistas desonestos, porque não é a minha interpretação. Eu creio que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Muito bom saber isso. Mas os calvinistas creem nisso. Spurgeon é um calvinista. É bom que o telespectador saiba que Spurgeon é um calvinista. Mas eu citei Se o senhor lesse mais Spurgeon, se tornaria calvinista rapidinho. Não. Justamente por ler muito é que eu não sou calvinista. Não, é justamente por faltar de ler Spurgeon e a Bíblia.